Boa noite, Boa noite, Marcelo. Gideon. Obrigado por ter aceitado o convite. É o primeiro, desejamos que seja uma série de 7, para falar um pouco desse livro, Por que eu sou cristão. A gente vai começar na última quinta-feira de cada mês, e esta quinta será o primeiro encontro, discorrendo um pouco sobre cada capítulo. E aí a gente pensou uma maneira de trazer aqui pessoas que já têm uma história, uma caminhada nesse cenário, nesse universo do cristianismo, né? E você é uma das pessoas que eu já conheço você há mais de 20 anos, aproximadamente. Conheço um pouco da sua história, não muito, mas eu acredito que tem muitas pessoas que não sabem como é que o Gideon chegou nesse contexto, o que esse Gideon teve que deixar. E, sobretudo, que aí a nossa conversa vai nessa direção hoje, como é que você vê essa ideia do cão de caça do céu, hein? Foi assim contigo também? E aí, aliás, eu vou até aproveitar para ler aqui um dos poemas que o autor traz, que é do Francis Thompson, que fica na página 17, vocês estão lendo em casa aí, aproveita que nós vamos discutir isso na próxima quinta agora, dia 30, tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, dele fugir, noites e dias alento, dele fugir pelas arcas dos anos, dele fugir pelos caminhos dos labirintos de minha própria mente e no meio de lágrimas. Dele me ocultei, sob riso incessante, por sobre esperança panorâmica corri e lancei-me precipitado para baixo de tirânicas trevas de tremores abissais, para longe daqueles fortes pés que seguiam após mim. Mas, com desapassada perseguição e com inabalável ritmo, deliberada velocidade, majestosa urgência, eles marcaram os passos, e uma voz insistia, mais urgente que os pés. Tudo ou todas as coisas traem a ti, que traíste a mim. Então, esse é um poema muito bonito, Cão de Caça do Céu, o autor faz referência a isso. E eu queria começar pedindo que você falasse um pouco dessa relação sua com esse Jesus. Se para ele, para você, foi uma captura, parafraseando aí o livro, foi uma captura, ele te capturou mesmo e te trouxe para perto, ou você nasceu num berço evangélico, como foi isso daí? Muito Conta bem, um pouco Marcelo. da sua história. Muito obrigado, Marcelo, aí, pelo convite de estar aqui. Primeiro podcast aí da série. É a primeira. Muito bem, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, da região Lagoa, da comunidade cristã da região Lagoa, de Campo Grande e onde quer que esse material chegue. É bom estar aqui e falar um pouco da minha história. Você falou que a gente se conhece há 20 anos. Mais ou menos. Não pode falar isso, que você mais ou menos que entrega a nossa idade. Estou para dizer que é mais que isso. É mais que isso. 25, 28 anos por aí. Mas, jovens como nunca, na flor da idade. E a minha história, Marcelo, como você comentou, é a história parecida de muitos jovens que existem na igreja. Nasci no tal do berço evangélico. Nasci. Meus pais eram crentes, meus avós eram cristãos também. E cheguei numa fase da vida, da adolescência, aquela fase que se pensa que sabe tudo. Adolescente, um certo momento da vida, pensa que sabe tudo. E eu também não fui muito diferente, não fugi disso. Cheguei em uma certa idade, eu resolvi conhecer outros lugares. Você tinha quantos anos? Lembra? Eu tinha 15 anos. 15 anos, 16 até anos. 15 você frequentou. Frequentei, participava ativamente da igreja, certo? Na vida da igreja, da comunidade, do relacionamento, comunhão e tal. Mas a partir dos 15 anos eu fui fazendo amizades e descobrindo outros ambientes. Muito bem. E fui nessa, resolvi experimentar outros ares, como se diz por aí. E posso dizer que até certo ponto foram descobertas. Como todas as descobertas são, algumas boas, outras
nem tantos, nem tão boas, mas fiz várias descobertas. E quando já tinha 18 para 19 anos, descobri que seria pai pela primeira vez. Eita. E aí? Aí Como foi esse momento? foi Tenso. um pouco chocante, Chocante. porque você se depara com a realidade. É. A realidade de uma nova vida que vai ser gerada a partir de você. E existem histórias diversas de pessoas que mudam através de um nascimento de um filho. E comigo foi dessa forma. Uns mudam para pior, abandonam as mães, né, como a gente vê, abandona o filho, abandona a mãe. Mas no meu caso foi diferente, porque eu resolvi abraçar e assumir pelo meu histórico, pelo meu aprendizado de infância, né, pela minha origem, tudo que eu aprendi de responsabilidade e tal. Então eu resolvi assumir essa criança aí e assumir a mãe da criança também. Mas enfim, éramos muito jovens e não deu certo. Nosso relacionamento não deu certo. Depois do segundo filho, certo? O primeiro deu trabalho, o segundo deu mais ainda. A segunda, certo? E, enfim, nesse período, separei a gente não deu certo o relacionamento e já estava fora da igreja. E nesse período eu resolvi continuar a minha aventura de descobertas. Agora com 2 filhos. Com 2 filhos. Aí fiz outras amizades, né? Um pouco mais velho já, acima dos 22, fiz outras amizades e fui experimentar como era a vida fora da comunidade, né? Fora da igreja, propriamente dita. Mas, por diversas vezes, você comentou aí sobre o primeiro tópico do livro, o cão de caça do céu. O livro é Por que Sou Cristão? E o primeiro tópico aí é o cão de caça do céu. Como o autor comenta, algumas pessoas podem achar estranho esse título de se comparar Deus a um cão de caça do céu. Mas, com a minha história, Marcelo, me traz muitas recordações de flashes e momentos da presença desse Deus aí, desse cão de caça. Te perseguindo. Me Você perseguindo. Percebia. esse faro ali, Percebia, Vale, Marcelo. Eu fazia longas caminhadas para ir para o trabalho e via na minha mente canções que eu aprendi na infância, na igreja, orações, salmos, e por diversas vezes, ruas escuras, assim, moradores de rua, às vezes a gente fica com medo. A gente fica com medo às vezes, né? A primeira coisa que a gente lembra é de quem? Quando a gente está com medo na rua. De Deus. A primeira coisa que a gente lembra é de Deus. Quando se tem uma infância, quando se tem acesso a Deus, quando se tem algum tipo de relacionamento com Deus, a primeira pessoa que você lembra na situação de apuro, né? É Deus. Você acha assim, só te cortando, quando você tem esses 2 filhos ali, já começou uma perseguição, você percebeu alguma perseguição, assim, de uma necessidade de se aproximar dele para dar conta dessa nova fase da sua vida, uma fase difícil? Ou não? Você conseguiu suavemente não foi que você já comentou que não foi, né? Sim. Mas havia nesse período da chegada dessas crianças uma identificação ou essa experiência de que havia ali alguém te atraindo para mais próximo dele, para uma responsabilidade maior, ou não? Como Sim, foi? com certeza, Marcelo. E, inclusive, quando eu cheguei nesse período que o nosso relacionamento, o meu e a mãe dessas crianças não estava dando certo, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi retornar para a igreja. Retornar à igreja. E a gente foi até, inclusive, um dia. A gente foi um dia. Uma tentativa frustrada. Uma tentativa frustrada, porque não era o que ela queria. Não era o que ela queria na época, porque hoje ela é cristã, inclusive. Não era o que ela queria na época, mas... então não deu certo, porque eu tentei realmente
fazer uma triangulação, né? Inserir Deus nesse relacionamento aí. Mas tinha muitas coisas que nos impediram de que o nosso plano desse certo. E me lembro também, algumas vezes, depois do fim desse relacionamento, de sair com amigos para a noite, Marcelo. Ia algumas boates que tinha aí na cidade antigamente, Chatarrute, Chatanuga, não sei se você lembra. Lembra, Lu? Lu não lembra, ele não participava disso aí. Marcelo, eu fui uma vez, Marcelo, com uns amigos nesse ambiente, e eu estava lá na festa, né, dançando e tal, tentando me ambientar, e em certo momento eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui, Marcelo? E acredite você ou não, eu deixei esse amigo na festa. Deixei esse amigo na festa e fui embora, Marcelo. Então você ali já havia uma perseguição, né? Já havia uma perseguição. Você sentia que tinha umas pegadas ali atrás. Já havia, Marcelo. Já havia. Mas quando é que foi mesmo, assim? Você consegue lembrar quando é que foi a chegada, a captura? Falou, agora você vem. Teve esse momento? Teve sim. Clímax. Teve. Tem uma pessoa que nunca... Eu perdi o contato da igreja. A igreja eu perdi o contato, mas existiam pessoas na minha vida que mantiveram meus amigos e parceiros de caminhada, de jornada. Dentre eles, você mesmo, né? Você participou de momentos dessa caminhada. Maxwell, que não está com a gente aqui, por enquanto. Teve o irmão Zezinho. E o principal deles é que eu não me envergonho de dizer que tem uma parte relevante da minha existência, é o pastor Adriel, que coincidentemente é meu cunhado. Coincidentemente, preparava várias refeições para mim, para a esposa dele, né, que é minha irmã, inclusive. E família, inclusive. E esse convívio ali foi o que com certeza me ajudou a retornar. E o pastor Adriel, em um certo momento da história, ele disse, vamos lá, vamos junto. E foi, realmente, parece que é o que faltava. Convite. O convite, realmente, o apoio da comunidade. Comunidade da fé, a irmandade mesmo. E foi esse convite aí. Mas, assim, aqui no livro, o autor conta algumas histórias de pessoas que foram caçadas por Deus, né, Marcelo? O Paulo foi uma delas. Não tem dúvida. O apóstolo Paulo, que então era Saulo. É o personagem histórico ele interessantíssimo, né? Ele é um personagem que foi capturado de uma forma sobrenatural. Eu particularmente gosto muito do Paulo, exceto o time de futebol São Paulo, né? Com certeza, São Paulo. Eu sou corintiano, pô. Não está com nada. Mas relevo porque é o Paulo, né? Então relevo. Mas enfim, Marcelo, o autor conta que a gente sabe, que a gente bate muito ali no momento que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, onde brilha a luz, ele fica cego. Mas a gente lendo o livro, a gente percebe no livro de Atos ali, como foi em Romanos, Paulo falando também da conversão dele, que esse cão de caça estava atrás dele o tempo todo, de várias maneiras. E aqui foi só o final da história, um encontro onde ele foi capturado, realmente. E uma fala de Jesus para o Paulo foi porque você resiste. Você resiste. Não resista, Paulo. Você está resistindo. E eu posso dizer, Marcelo, que eu resisti. Até onde foi possível. Eu resisti até onde foi possível, Marcelo. Mas essa resistência me trouxe muitas dores. Me trouxe muitas dores, muitas marcas, Marcelo. E que perduram o resto da minha existência aqui na Terra e para a eternidade, com certeza, Marcelo. Essa resistência de tentar fugir. Anos. Tentar fugir. De solidão, anos. De esconderijo. Tentar fugir de Deus, tentar fugir do Evangelho, tentar fugir da cruz de Cristo. E a gente vê pessoas fugindo ainda. A gente vê pessoas
Você sabe, você falando isso daí é muito interessante. Tem uma parte do livro aqui, que a gente vai ter mais tempo lá na quinta-feira, agora, 19h30, em que ele vai dizer assim, olha, se somos de fato cristãos, não é porque tenhamos nos decidido. Isso é muito interessante, né? Porque ele nos desloca do centro, né? Da nossa busca e coloca o cão de caça do céu. Não dando margem para críticas crassas ou grosseiras de dizer, olha, eu não sirvo a Deus porque há em determinado lado religioso ou grupo religioso determinados escândalos, como se o escândalo não fosse uma coisa inerente ao ser humano, né? Sim. Não é um privilégio do cristianismo a corrupção. A corrupção faz parte do gênero humano, né? E aí as pessoas falam, eu não vou para a igreja, não quero nada porque tem corrupção. Mas olha que não tem corrupção. A escola tem corrupção, os hospitais têm corrupção, na faculdade tem corrupção, na polícia tem corrupção. Pelo menos é o que a gente vê por aí. Sim. Então, por que a igreja é este lugar onde você não vai porque você tem corrupção? Na verdade, eu queria ouvir você, o que você acha. No fundo, o que as pessoas querem é ter o controle sobre a sua própria decisão. De dizer, eu decido por Jesus, quando eu quiser. E aí ele vai nos deslocar desse controle e vai dizer assim, mas porque Cristo decidiu por nós. É a busca desse amante tremendo que nos torna cristão, para deixar claro que a iniciativa é de Cristo. Então, assim, não fui eu, não foi você. Como é que você vê essa questão assim? Foi Cristo que te capturou. Vamos usar essa palavra estranha, né? Foi ele que foi atrás de você. Uhum. Não foi você apenas, né? Que decidiu por ele. Como é que você vê isso, tentando aí dar uma resposta à crítica que ainda existe? Os escândalos a gente não esconde, não tem nenhuma intenção de esconder mesmo. Se há alguém que conhece a igreja, quem está dentro dela. Então, eu acho que a crítica que vem de fora, ela é uma crítica superficial, porque as pessoas não conhecem aquilo que critica. Elas falam de um universo que elas não vivem, que elas não vivenciam, não compartilham da mesma experiência. Então, elas falam a partir da leitura do outro, a partir da fala do outro, ou uma leitura incipiente do que é essa coisa, vamos usar essa palavra, chamada cristianismo, né? Então, como é que você vê isso? Essa iniciativa vindo dele, não sua? Bom, Marcelo, o que a Escritura diz que ele nos amou primeiro. Não foi nós que o amamos, mas ele que nos amou primeiro. E em relação a críticas e que você comentou que sempre existiu e sempre vai existir, dos apóstolos de Cristo, veja bem quem estava à mesa. Traidores, pessoas que o negariam, né? outros roubariam, roubavam a sua bolsa ali. Então, eram seres humanos. E assim, só o adendo, a gente não está justificando o erro de ninguém. Sim. Né? A gente está dizendo Com que certeza. não há esse aspecto que vai fazer alguém ir ou não ir. Uhum. Não é essa a questão. Não. É se você escutou o cão de casa. Sim, mas atrás de você, aí se você eu fico pensando assim, Marcelo. Às vezes nosso tempo está acabando aí, mas deixa eu falar. Esse a gente vai fazer menor, porque a ideia é que a gente vá fazendo, são 7 encontros, né, semelhante a isso. Então a gente já vai caminhando finalmente, mas você tem um tempo aí para falar um pouco dessa questão. Eu penso assim, Marcelo, que o autor trata o Senhor como o cão de caça do céu. Mas algo que não dá para a gente esconder e fugir, Marcelo, é que não são todas as pessoas que são caçadas. Você vê assim? Você percebe não dessa são todos que são caçados. né? Essa é a realidade. Muito bem. Então, eu acredito assim que, às vezes, essas pessoas que criticam e tecem grandes dúvidas, assim, polêmicas em relação ao Evangelho, talvez eles não estão sendo caçados por Cristo. Talvez. Seria um bom pro debate. Uhum. Vamos deixar esse pro debate. Para quinta-feira? Vamos deixar. Mas eu penso que Aí não envolve uma série não de são elementos. todos os que são, todas as pessoas que são caçadas. Alguém pode estar nos ouvindo pensando assim, como que é isso, né? Ele não Então. amou o mundo de tal maneira que... Entregou Mas, seu assim, único filho. Eu torço, que é agora? eu torço, Marcelo, para que quem estiver nos ouvindo aí se sinta caçado, Maravilha. se perceba caçado por Deus, embora nem todos são caça do cão de caça do céu. Agora eu vou falar uma coisa para você aqui. São poucas pessoas que eu conheço na Terra que trazem no próprio nome a marca de nosso Senhor Jesus. Você tem o sobrenome dele
Como que é isso? Gideon Jesus Corrêa? Gideon Jesus Como é que pode Corrêa. uma pessoa ter no sobrenome Jesus? Quem que escolheu? Quem que decidiu isso? Pois então, veio da parte da minha mãe, né? Sobrenome Olha só. materno. Eu acredito que veio ali dos portugueses, né? Meu avô, descendente de português, ali da Europa, muito católica, né? Então, Jesus, Maria, tem tudo envolvido ali nos nomes e sobrenomes, né? Eu acho que ia daí. Maravilha, mas é um privilégio. O privilégio é meu, Marcelo. Privilégio. Agora eu queria ouvir vocês para a gente encerrar mesmo. E aí, pessoal, a gente, lembrando, em quinta-feira já está logo ali, né? Venham para tirar estas questões que foram levantadas e que outras que vocês tenham aí. Aqui é um bate-papo. A gente não tem nenhum intuito de apresentar uma verdade absoluta, né? E não, nós estamos aqui para dialogarmos. É claro que as escrituras é nossa referência. Sim. Porque se não tivermos referência também a gente vai ficar circulando em torno de temas vazios, né? Agora, eu queria que você destacasse um ponto aí do livro que você queria deixar, sei lá, um excerto, alguma parte do livro que você gostaria de deixar para a leitura daqueles que ainda não leram. Olha lá, tem gente que não leu o livro ainda. Pessoal, dá tempo de ler, dá tempo de ler. Vamos lá. Destaque aí, por favor, para a gente ir encerrando já a conversa. Marcelo, eu quero ler um poema aqui do Malcolm Muggeridge. Muito lindo. Presta atenção, Marcelo. Vamos lá. Sim, você estava ali, eu sei. Por mais que eu estivesse distante e por mais rápido que fugisse, ainda sobre o meu ombro eu tinha uma rápida visão sua no horizonte. E então fugi mais rápido, para mais distante que nunca, pensando triunfantemente, agora escapei. Mas não, você estava ali, vindo atrás de mim. É de tremer. Quando a fera divina da caça fica pronta para o seu bote final, não há escape. Ou, em outras palavras, você não escapa. Oh, maravilha. Gideon, foi muito bom. Foi um prazer, Que pena Marcelo. que acabou. Mas vou te dizer uma coisa, você é uma das pessoas que eu trago bem aqui dentro do meu peito, hein, cara? Um carinho muito enorme por ti. Amém, Isso Marcelo. foi um privilégio. Eu falei com o pastor Adriel, que também nós temos uma relação já bastante... Mais de 20 anos. Marcelo. mais de 20 também. Eu convidei e aí nesse primeiro encontro ele achou interessante que a gente fizesse nós dois e foi muito bom. Porque são duas pessoas na igreja que a gente tem um relacionamento muito grande. A ele e você, a gente se relaciona desde o tempo da bandana, né? Que você usava a bandana. Isso ficou marcado, assim. Eu fico muito feliz de ter convidado você, de ter feito essa abertura desse podcast que a gente tenta implementar e desejamos muito. Eu quero agradecer já aqui o irmão, a gente chama de Neguinho, com todos Josimar. O irmão Josimar, o irmão Caio, o irmão Lu, eles estão aqui, né, fazendo todo esse cenário acontecer, todo esse movimento aqui. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? Uhum. E que bom. Isso é uma das marcas da igreja, é ser coletivo, é pensar coletivamente, é pensar de maneira comunitária. E aí, assim, eu encerro, muito feliz, agradecer a Deus aí pela nossa amizade e que a gente tenha outras oportunidades para estar juntos. Sim. É isso? É isso. Sempre que Então é isso, precisar. Poxa, Estamos vou aí. convidar novamente. Uma boa noite a todos. Nos veremos no segundo. Um abraço. Abraço. Até.